O que é trabalho análogo à escravidão? O debate moderno sobre escravidão no Brasil exige, primeiramente, a distinção clara entre o modelo histórico abolido em 1888 e o crime contemporâneo de redução à condição análoga à de escravo, tipificado no ordenamento jurídico. A afirmação de que a escravidão nunca acabou é retórica e sociológica. Juridicamente, a escravidão foi proibida, mas a exploração em condições análogas persiste como uma grave violação dos direitos humanos e do trabalho. Distinção histórica e jurídica. A escravidão histórica, colonial e imperial, era um sistema legal e estatal que definia o ser humano, majoritariamente africanos e seus descendentes, como propriedade, coisificação e mercadoria, permitindo a cessão, venda e herança. O escravizado não possuía direitos civis, e sua exploração era a base da economia. O trabalho análogo à escravidão, contemporâneo, é, por sua vez, uma condição ilegal e criminosa. A lei brasileira não reconhece o indivíduo como propriedade, mas pune severamente o ato de privar ou violar a dignidade e a liberdade de um trabalhador, tratando-o como um objeto descartável ou uma coisa para fins de lucro. Embora o crime não exija o cerceamento total da liberdade de ir e vir, o indivíduo não precisa estar acorrentado, ele se concentra na anulação da autonomia, da dignidade e da vontade do trabalhador. O fundamento legal, artigo 149 do Código Penal. A base de todo estudo sobre o tema no Brasil é o artigo 149 do Código Penal, CP, alterado pela Lei nº 10.803/2003, que define as condutas criminosas que configuram a redução à condição análoga à de escravo. Para o estudo, é crucial memorizar que a tipificação do crime pode ocorrer pela presença de 4 elementos alternativos, ou seja, a ocorrência de apenas um deles já é suficiente para caracterizar o crime. Os 4 elementos caracterizadores. O art. 149 do CP estabelece as seguintes condutas. 1. Trabalhos forçados. Refere-se à coação, física ou psicológica, que impede o trabalhador de interromper o serviço, cessá-lo ou recusá-lo, obrigando-o a permanecer em atividade contra sua vontade. Este elemento está diretamente ligado ao cerceamento da autonomia e da liberdade de escolha. 2. Jornada exaustiva. Não se trata de qualquer hora extra, mas de uma carga de trabalho tão intensa, excessiva e desumana que leva o trabalhador ao esgotamento completo, físico e mental, pondo em risco sua saúde e sua vida. A ausência de descanso semanal remunerado e de intervalos interjornada, somada à intensidade do serviço, é o fator determinante. A exploração se torna tão elevada que o trabalhador é consumido pelo trabalho, análogo à forma como o escravizado histórico era tratado como peça descartável. 3. Condições degradantes de trabalho. Esta é a modalidade mais frequente nos autos de infração e processos criminais. Ela está ligada à violação da dignidade humana e dos direitos básicos, transformando o trabalhador em objeto. É configurada pela negação do mínimo existencial para a vida digna, como falta de moradia e alojamento adequados, alimentação precária ou insuficiente, ausência de água potável ou sanitários, exposição a riscos graves de segurança e saúde, ausência de equipamentos de proteção individual, EPIs. Nesta modalidade, o cerceamento da liberdade de ir e vir não é o foco principal, a violação intensa e persistente dos direitos fundamentais já configura a redução análoga à de escravo. 4. Restrição de locomoção em razão de dívida, servidão por dívida. Este elemento remete diretamente à prática ilegal de reter o trabalhador no local de trabalho sob o pretexto de uma dívida contraída. O empregador ou seu preposto, o gato, cobra valores abusivos e irreais por transporte, alimentação, muitas vezes de péssima qualidade, ou ferramentas de trabalho. O trabalhador é informado que só pode ir embora após quitar essa dívida, que cresce diariamente, tornando-se virtualmente impagável. Embora o trabalhador esteja livre para andar na propriedade, sua liberdade de deixar o emprego é anulada pelo constrangimento econômico e pelas ameaças. C. Importância para o estudo. Para pesquisadores e estudantes, a compreensão desses 4 elementos é fundamental, pois o combate jurídico e a fiscalização se baseiam em sua identificação.
O conceito brasileiro é considerado um dos mais avançados no mundo, pois, ao incluir as condições degradantes e a jornada exaustiva, ele reconhece que a escravidão moderna se manifesta não apenas pela privação da liberdade física, mas principalmente pela violação da dignidade do ser humano em sua essência. A punição para o crime, art. 149, CP, é a pena de reclusão de 2 a 8 anos, além de multa. O estudo do tema é, portanto, um estudo da interseção entre o direito penal, o direito do trabalho e os direitos humanos. O mapa da exploração, onde o crime acontece hoje. Para aprofundar o estudo sobre a persistência do trabalho análogo à escravidão no Brasil, é imprescindível traçar um mapa da exploração, que transcende a ideia simplista de que o problema se restringe ao meio rural. Os dados oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego, MONTE, do Observatório Digital do Trabalho Escravo e da Comissão Pastoral da Terra, CPT, revelam que o fenômeno é tanto estrutural quanto territorialmente diversificado, abrangendo tanto a vastidão do agronegócio quanto o adensamento urbano, o predomínio histórico e atual, o setor rural, agronegócio. Historicamente em volume absoluto de resgates, a exploração concentra-se nas atividades rurais. Este fenômeno não é acidental, mas sim um reflexo direto da estrutura fundiária desigual e da persistência de relações de trabalho arcaicas, apesar da modernização do capital. 1. Atividades econômicas críticas no campo. Pecuária e extração florestal, na pecuária extensiva, especialmente nas regiões de fronteira agrícola da Amazônia Legal, Pará, Mato Grosso, Tocantins, e a extração ilegal de madeira e carvão vegetal, são focos históricos de fiscalização. Nesses casos, a exploração geralmente se manifesta através de condições degradantes e servidão por dívida. Os trabalhadores são aliciados em suas cidades de origem, transportados para locais remotos isolados, o que impede a locomoção, e forçados a comprar itens básicos, alimentação e ferramentas, em um barracão a preços exorbitantes, garantindo uma dívida impagável. Cultivo de commodities, temporários. Culturas que exigem grande demanda de mão de obra temporária e pouco qualificada são frequentemente flagradas. Exemplos notórios incluem o cultivo de cana-de-açúcar, café, algodão e, mais recentemente, uva. O caso do resgate de mais de 200 trabalhadores nas vinícolas do sul do país em 2023 demonstrou a vulnerabilidade mesmo em regiões de alta produção e valor agregado. Nestes contextos, a jornada exaustiva, trabalho sob sol e chuva por longas horas, com metas de produtividade inatingíveis, e as condições degradantes em alojamentos improvisados são as principais formas de exploração. 2. Distribuição geográfica rural. Embora os resgates ocorram em todo o Brasil, os estados da região norte do centro-oeste, onde a expansão agropecuária é mais intensa, e o nordeste, que é a principal região de fornecimento de mão de obra aliciada, frequentemente lideram as estatísticas. B. O crescimento silencioso, o setor urbano. Uma análise aprofundada mostra que, embora a maioria absoluta dos resgatados venha do campo, a presença do trabalho análogo à escravidão nas cidades é uma realidade crescente com características específicas, ligada sobretudo à informalidade, à globalização e à migração. 1. Indústria têxtil, moda, oficinas de costura. O setor de confecções, especialmente em grandes centros urbanos como São Paulo, é um foco persistente. Vítimas, predominantemente migrantes internacionais, bolivianos, paraguaios, peruanos, que chegam ao Brasil com promessas de emprego e são aprisionados pela necessidade. Modo de exploração, em a tônica é a jornada exaustiva, trabalhando 12 a 16 horas por dia e as condições degradantes, moradia e trabalho no mesmo local, insalubridade, ausência de higiene. O pagamento é feito por peça, a valores irrisórios, centavos, o que força o trabalhador a jornadas extenuantes para tentar obter um mínimo de subsistência. A vulnerabilidade documental e a barreira linguística potencializam o controle. 2. Construção civil. Setor dinâmico e que depende de grande contingente de mão de obra, a construção civil, tanto em pequenas obras quanto em grandes empreendimentos, infraestrutura, é recorrentemente flagrada. Modo de exploração, em a fiscalização encontra principalmente casos de jornada exaustiva e condições degradantes, com trabalhadores alojados em canteiros de obra ou em moradias insalubres, sem acesso à higiene e segurança.
A dinâmica de contratação via intermediários, empreiteiros e subempreiteiros dificulta a responsabilização e facilita a prática de fraudes e aliciamento. 3. Trabalho doméstico. O trabalho doméstico análogo à escravidão é o mais invisível e um dos mais cruéis. Ocorre dentro dos lares e se manifesta de forma sutil e prolongada. Vítimas, e majoritariamente mulheres, muitas vezes negras e com baixa escolaridade, aliciadas ainda na infância ou adolescência. Modo de exploração: a exploração se baseia no isolamento total, na jornada exaustiva, disponibilidade 24 horas por dia e na condição degradante, não remuneração, violência psicológica, negação de direitos de convívio social e educação. A alegação de que a trabalhadora é da família é usada como mecanismo de controle, negando-lhe direitos trabalhistas básicos. C. Conclusão da análise territorial. O mapa da exploração no Brasil demonstra que o trabalho análogo à escravidão é uma manifestação da desigualdade estrutural. Ele próspera onde há grande vulnerabilidade social das vítimas e onde a fiscalização é dificultada, seja pelo isolamento geográfico, campo, ou pelo isolamento social, trabalho doméstico, oficinas clandestinas. Estudar sua distribuição é entender as interconexões entre a pobreza, a migração, o racismo estrutural e a lógica de maximização do lucro a qualquer custo, que subverte a legislação e a dignidade humana. As raízes da vulnerabilidade, o perfil das vítimas e a estrutura da exploração. A erradicação eficaz do trabalho análogo à escravidão exige ir além da localização geográfica dos crimes e mergulhar nas raízes estruturais que tornam indivíduos e grupos inteiros vulneráveis à exploração. O estudo do perfil das vítimas, dos mecanismos de aliciamento e da persistência do racismo e da desigualdade social no Brasil revela que o problema não é um desvio de conduta isolado, mas sim um subproduto da formação social e econômica do país. A. O perfil socioeconômico e racial da vítima. Os dados oficiais de resgate do Ministério do Trabalho e Emprego, Monte, do Observatório Digital do Trabalho Escravo e de organizações como a OIT e a CPT são uníssonos em traçar um perfil de extrema vulnerabilidade, que espelha as desigualdades históricas brasileiras. 1. Cor-raça, o racismo estrutural em ação. A esmagadora maioria dos trabalhadores resgatados se declara preta ou parda, negra. Essa realidade não é coincidência, mas uma manifestação direta do racismo estrutural que atinge o Brasil. Herança escravocrata. A persistência da exploração extrema é uma herança direta de quase 4 séculos de escravidão. A naturalização da exploração do corpo negro no trabalho, a ausência de uma reforma agrária após a abolição e a falta de políticas de inclusão efetivas relegaram a população negra às piores condições de vida e trabalho. Divisão racial do trabalho. O racismo estrutura a divisão do trabalho, garantindo que os grupos historicamente oprimidos sejam inseridos nas ocupações mais precárias, menos remuneradas e mais expostas a riscos, como as encontradas na agropecuária e na construção civil. O trabalho análogo à escravidão é, nesse sentido, o ponto extremo da precarização e desumanização no mercado de trabalho brasileiro. 2. Origem geográfica e migração, o eixo da exploração. Regiões de origem. A maior parte dos resgatados é originária de estados das regiões Norte e Nordeste, como Maranhão, Piauí, Bahia e Pará. O processo migratório. Esses trabalhadores são aliciados em suas cidades e vilarejos, onde as oportunidades de emprego formal são escassas ou inexistentes, e transportados para as frentes de trabalho nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A migração forçada por desespero socioeconômico é o primeiro elo da corrente que levará à escravização. 3. Escolaridade e gênero, vulnerabilidades adicionais. Baixa escolaridade, um alto percentual dos resgatados, chegando a mais de 70% em alguns levantamentos, é analfabeto ou tem apenas o ensino fundamental incompleto. A falta de educação formal limita a capacidade de acesso a informações sobre direitos trabalhistas e, consequentemente, a defesa contra o aliciamento e a exploração. Mulheres. Embora os homens ainda sejam maioria nos resgates no campo, o perfil das mulheres resgatadas, em trabalho doméstico, oficinas de costura e atividades rurais, também reflete a intersecção de vulnerabilidades. São majoritariamente negras, com baixa escolaridade e, muitas vezes, migrantes, sujeitas a formas de exploração que se aproveitam de papéis sociais tradicionais e do isolamento doméstico. B. Os mecanismos de aprisionamento e a teia do aliciamento.
O trabalho escravo contemporâneo não utiliza correntes físicas, mas sim instrumentos de coerção psicológica, econômica e social que anulam a liberdade de escolha do trabalhador. 1. A figura do gato e o aliciamento. O intermediário, conhecido historicamente como gato, é a peça-chave do sistema. Ele atua como um agente de recrutamento, oferecendo propostas de trabalho supostamente vantajosas em regiões distantes, cobrindo o transporte e adiantando pequenas quantias. O aliciador age com extrema fraude, omitindo a precariedade das condições e a natureza da exploração. 2. A servidão por dívida, a corrente econômica. A servidão por dívida é o principal mecanismo de aprisionamento no campo. Ao chegar à fazenda ou canteiro de obras, o trabalhador é informado de que o custo do transporte, do frete, das ferramentas de trabalho, botas, luvas, facões e, muitas vezes, até mesmo de sua própria alimentação, do sistema de barracão, está sendo descontado de seu futuro salário. Dívida impagável. Os preços dos produtos no barracão são exorbitantes, e a contabilidade é manipulada pelo empregador ou seu preposto. O resultado é uma dívida crescente intencionalmente impagável, que impede o trabalhador de deixar o local de trabalho, sob ameaça de violência física ou retenção de documentos. A dívida se torna a corrente da escravidão moderna. 3. Jornada exaustiva e condições degradantes, e a destruição da dignidade. O aprisionamento não é apenas financeiro. Ele é reforçado pela negação da dignidade humana através jornada exaustiva, imposição de longas e extenuantes jornadas de trabalho, frequentemente acima de 12 horas diárias, sem direito a descanso, folgas ou pausas adequadas, visando o esgotamento físico e mental. Condições degradantes, fornecimento de alojamentos insalubres, sem água potável, higiene ou instalações sanitárias adequadas. É a privação das condições mínimas de saúde e segurança que define a redução à condição análoga à de escravo, pois destrói a dignidade do indivíduo. C. Conclusão sobre as raízes. O trabalho análogo à escravidão é o resultado da confluência de um sistema econômico que busca o lucro a todo custo e de estruturas sociais brasileiras marcadas pela desigualdade, pelo racismo e pela marginalização. O perfil da vítima não é aleatório, é o perfil do cidadão que o Estado brasileiro e o mercado de trabalho historicamente falharam em proteger e incluir. A luta contra o trabalho escravo é, portanto, inseparável da luta por justiça social e racial. O sistema de enfrentamento brasileiro, legislação, fiscalização e punição. O combate ao trabalho análogo à escravidão no Brasil é reconhecido internacionalmente como uma política de Estado robusta, alicerçada em 3 pilares interrelacionados: legislação, fiscalização e repressão, e punição e transparência. Este sistema complexo visa não apenas o resgate imediato das vítimas, mas também a responsabilização criminal, civil e econômica dos exploradores, e a prevenção contínua do crime. A. O arcabouço jurídico nacional. O Brasil possui um aparato legal bem definido para caracterizar e punir o trabalho análogo à escravidão, refletindo seu compromisso com tratados internacionais, como as convenções da OIT. 1. Conceito legal e penalização. Código Penal, art. 149. O crime de redução à condição análoga à de escravo está tipificado no Código Penal brasileiro. A lei define 4 elementos que, isolados ou cumulativos, caracterizam a escravidão moderna: trabalho forçado, imposição de trabalho sob ameaça ou violência, jornada exaustiva, submissão a longas e desgastantes horas que colocam em risco a saúde ou a vida do trabalhador, condições degradantes, ofensa à dignidade humana pela falta de condições mínimas de saúde, higiene, segurança e moradia. Servidão por dívida, obrigar o trabalhador a contrair uma dívida impagável, geralmente por transporte, alimentação e ferramentas, que o força a permanecer no local de trabalho. Ações na justiça. O crime gera implicações em 3 esferas jurídicas: criminal, processo na Justiça Federal, que julga o art. 149 do CP, visando a pena de reclusão; trabalhista, processo na Justiça do Trabalho visando o pagamento de verbas rescisórias, indenizações por danos morais e materiais aos trabalhadores resgatados; civil, administrativa, e aplicação de multas administrativas e ações do Ministério Público do Trabalho, TMPT, para firmar termos de ajustamento de conduta, TACS.
2. O Instituto da Expropriação, PEC do Trabalho Escravo. A Emenda Constitucional Cifrão-Text número 81 de 2014 Cifrão, conhecida como PEC do Trabalho Escravo, introduziu um mecanismo de punição de extrema relevância, a expropriação das propriedades rurais ou urbanas onde for constatada a exploração de trabalho análogo ao de escravo. Essas terras devem ser destinadas à reforma agrária ou a programas de habitação popular, sem que o proprietário tenha direito à indenização. Este mecanismo, contudo, ainda enfrenta desafios regulatórios para sua plena aplicação. B. O sistema de fiscalização e repressão. A espinha dorsal do combate direto é a atuação coordenada dos órgãos de Estado. 1. Grupo Especial de Fiscalização Móvel, GEM. Criado em 1995, o GEM é uma força-tarefa interinstitucional responsável pelas operações de fiscalização e resgate. É composto por auditores fiscais do trabalho, da FTS coordenam as ações, caracterizam o trabalho escravo, lavram autos de infração e calculam as verbas rescisórias devidas. Polícia Federal, PF responsável pela segurança das equipes e pela prisão em flagrante dos responsáveis, atuando na esfera criminal. Ministério Público do Trabalho, MPT atua na esfera trabalhista e civil, ajuizando ações para garantir a reparação das vítimas e o cumprimento da lei. Defensoria Pública da União, DPU presta assistência jurídica integral aos trabalhadores resgatados. 2. O Fluxo Nacional de Atendimento. O Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo sistematiza a assistência integral aos resgatados, garantindo, logo após a libertação, pagamento de verbas rescisórias, cobrança imediata dos valores devidos pelo empregador no momento do resgate. Emissão do seguro-desemprego do trabalhador resgatado, SDTR concessão de 3 parcelas de um salário mínimo para garantir a subsistência imediata do trabalhador e sua família após o resgate e o retorno para casa. Acolhimento e reintegração e encaminhamento do resgatado à rede do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, para apoio psicológico, jurídico e a inclusão em programas sociais e de qualificação profissional, visando quebrar o ciclo de vulnerabilidade e evitar a reescravização. C. Transparência e punição econômica e a lista suja. A punição econômica e o incentivo à responsabilidade social corporativa são centrais na política brasileira, materializados no cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo, popularmente conhecido como lista suja. 1. Conceito e efeito. A lista suja é um cadastro público, mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MONTE, que inclui os nomes de pessoas físicas e jurídicas flagradas explorando o trabalho escravo e que tiveram as decisões administrativas de fiscalização confirmadas. Instrumento de transparência, a divulgação da lista visa informar a sociedade e o setor privado sobre os exploradores, incentivando o boicote econômico. Restrições econômicas. Na inclusão na lista suja impõe severas restrições, os empregadores ficam impedidos de receber financiamentos e créditos de bancos públicos, como o BNDES Banco do Brasil, e têm seu relacionamento comercial dificultado com diversas empresas privadas que assinaram pactos e compromissos contra o trabalho escravo, como o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. 2. Importância e desafios. A lista suja é considerada um dos mais eficazes instrumentos de combate ao trabalho escravo no mundo. Contudo, seu funcionamento e constitucionalidade foram repetidamente questionados na justiça por setores do agronegócio, gerando instabilidade na sua divulgação. O Supremo Tribunal Federal, STF, em 2020, reafirmou a constitucionalidade do cadastro, garantindo a continuidade dessa política de transparência e punição. O Sistema Brasileiro de Enfrentamento, portanto, se baseia na Força-Tarefa Integrada, GEM, para o resgate, na Lei Penal para a repressão criminal e no poder econômico da lista suja para desincentivar financeiramente a prática do crime, complementado pelo apoio social às vítimas. Desafios, perspectivas e o futuro do combate à escravidão contemporânea. Apesar dos avanços significativos e do reconhecimento internacional das políticas brasileiras de combate ao trabalho análogo à escravidão, o fenômeno persiste e evolui, exigindo um olhar contínuo e adaptativo por parte do Estado e da sociedade. A erradicação plena do trabalho escravo no Brasil depende da superação de desafios estruturais e da implementação de estratégias inovadoras focadas na prevenção e na raiz do problema. Há desafios estruturais e conjunturais.
O combate eficaz esbarra em obstáculos persistentes que enfraquecem o sistema de repressão e perpetuam a vulnerabilidade das vítimas. 1. A raiz da vulnerabilidade social. O perfil majoritário das vítimas é de homens jovens, negros, de baixa escolaridade, provenientes de regiões de alta pobreza e desemprego, como o Nordeste e o Norte do país. Desigualdade e pobreza. A principal causa do trabalho escravo é a desigualdade social estrutural. A falta de oportunidades dignas de emprego, educação e saúde força indivíduos a migrarem e aceitarem propostas de trabalho fraudulentas, submetendo-se a condições degradantes para a mera sobrevivência. Enquanto a pobreza persistir em níveis elevados, o trabalho escravo encontrará solo fértil para se manifestar. Baixa escolaridade e a falta de acesso à educação de qualidade limita o conhecimento dos direitos trabalhistas e cíveis, tornando os trabalhadores mais suscetíveis ao aliciamento e à exploração. 2. Desafios no sistema de repressão e punição. Embora a fiscalização seja referência, há gargalos na punição e na prevenção. Déficit de fiscalização. A política de combate depende da atuação dos auditores fiscais do trabalho, da FTS e dos demais membros do Grupo Móvel. No entanto, há um déficit crônico de AFTS e de recursos para as operações, limitando a capacidade de resposta e a frequência das ações de fiscalização em um país de dimensões continentais. Lentidão e impunidade criminal. A punição na esfera criminal é notoriamente lenta e branda. A pena mínima prevista para o crime de redução à condição análoga à de escravo, cifrão 4 cifrão anos, permite, na maioria dos casos, a substituição da pena de reclusão por medidas alternativas ou a progressão rápida de regime. Isso gera uma sensação de impunidade, que não atua como fator dissuasório eficaz para os exploradores. O desafio da terceirização. O uso crescente da terceirização e da informalidade em diversas cadeias produtivas, em especial na construção civil e na indústria da moda têxtil, dificulta a identificação do real empregador e a responsabilização das empresas no topo da cadeia produtiva, que lucram com o trabalho exploratório de subcontratados. B. Perspectivas futuras e estratégias de erradicação. A OIT e a ONU têm enfatizado que a erradicação exigirá uma abordagem multidimensional, com foco na prevenção e na responsabilidade de toda a cadeia produtiva. 1. Fortalecimento da prevenção e da reintegração. É crucial investir em políticas que ataquem a causa e não apenas o sintoma. Educação e conscientização. Programas como Escravo, Nem Pensar, devem ser expandidos para as escolas em regiões de alta vulnerabilidade e migração, capacitando educadores para informar os jovens e as comunidades sobre o crime, os riscos de aliciamento e os seus direitos. Políticas de geração de renda. Fortalecer programas de inclusão produtiva e de qualificação profissional, especialmente nas áreas de origem das vítimas. O acesso a trabalho decente e formal é a vacina mais eficaz contra a escravidão. Apoio pós-resgate. É vital qualificar e expandir o suporte dado pelo Sistema Único de Assistência Social, SUAS, para além do seguro-desemprego, garantindo apoio psicológico e jurídico prolongado e facilitando o acesso à moradia e emprego seguro, para evitar que o resgatado volte à situação de vulnerabilidade. 2. Uso de tecnologia e transparência na cadeia produtiva. A tecnologia surge como uma aliada estratégica para rastrear a origem dos produtos e aumentar a vigilância. Rastreabilidade e due diligence. O governo e o setor privado devem investir em sistemas de rastreabilidade, como blockchain e georreferenciamento, que permitam aos consumidores e empresas monitorar a origem dos insumos e produtos, garantindo que não haja mão de obra escrava em nenhuma etapa da cadeia produtiva, do campo à prateleira. O conceito de due diligence, diligência devida, se torna fundamental, responsabilizando as grandes corporações por monitorar seus fornecedores. Plataformas de denúncia acessíveis. O aprimoramento de canais de denúncia, como o sistema IP, e sua divulgação em larga escala são essenciais para que a sociedade civil atue como parceira na identificação de novos focos de exploração. 3. Enfrentamento da escravidão urbana e doméstica. O foco tradicional no trabalho rural precisa ser ampliado, pois a escravidão contemporânea se manifesta cada vez mais no ambiente urbano. Trabalho doméstico. O resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão em residências, muitas vezes mulheres mantidas em servidão por décadas, exige métodos de fiscalização adaptados, que respeitem a inviolabilidade do lar, mas garantam a denúncia e a proteção da vítima.
Indústria da moda e construção civil, e intensificar a fiscalização nesses setores urbanos, que empregam grande número de migrantes e utilizam a terceirização como forma de precarização. Em suma, o futuro do combate ao trabalho análogo à escravidão no Brasil exige um novo ciclo de investimento na fiscalização, na celeridade da justiça criminal e, sobretudo, no enfrentamento das desigualdades sociais que tornam milhões de brasileiros vulneráveis à exploração. O desafio não é apenas resgatar, mas garantir que as condições socioeconômicas mudem o suficiente para que ninguém precise se sujeitar a ser escravizado para sobreviver.